Olá, eu sou o Ricardo, junto com meu colega Alonso. A gente vai fazer a apresentação do nosso trabalho sobre as inteligências artificiais e sobre as perguntas que a gente planejou para elas. A gente comparou a OpenAI, ChatGPT e a Perplexity e fizemos 5 perguntas diferentes para elas e comparamos a resposta uma da outra, para ver como elas se saíam, tentando ter uma conversa mais humana com as inteligências artificiais. A segunda pergunta que a gente fez foi em comparação com as outras inteligências artificiais, se elas eram superiores ou não. Começando pelo ChatGPT, ele foi bem, entre aspas, humilde na sua resposta. Falou para mim que existem várias áreas diferentes de cada inteligência artificial e apontou que a dele era de linguagem natural, onde ele desempenhava um papel muito bom, tendo uma conversa mais humana com quem está digitando com ele. E eu consegui perceber isso bem, falando com ele, principalmente nessa conversa, porque ele não quis provar que ele era a melhor inteligência artificial nem nada. Só apontou onde cada uma se encaixa e qual é a especialidade dele. Então, a Perplexity, pelo que eu achei, ela tentou fazer algo mais voltado a ela mesma. Então, ela criou tópicos e se baseou nesses tópicos para se comparar com as outras inteligências artificiais. Os tópicos são os objetivos e especializações e tecnologia subjacente. Então, eu achei que ela não quis especificar qual era o seu foco como inteligência artificial, só quis apontar em tópicos como a dela pode se sobressair sobre outra inteligência artificial. Então, eu achei que não foi uma resposta muito humanizada, não, dessa inteligência artificial. Eu achei que ela poderia ter aprofundado mais no que ela faz e o que as outras têm superior a ela, o foco das outras, como a OpenAI fez. Bom, a terceira pergunta que a gente fez foi: como você começou? E botamos para ela contar mais sobre a história dela. Essa pergunta tem uma semelhança com a primeira pergunta, porém, era sobre a história de cada uma, não sobre a história das inteligências artificiais. E isso foi uma coisa que a Perplexity acabou deixando um pouco a desejar, porque eu tive que refazer e reformular a pergunta 2 vezes, pelo menos, porque ela estava repetindo a primeira pergunta. E só na terceira tentativa eu consegui que ela me contasse como era a história dela, como a Perplexity começou, em que ano, o grupo, as características de como começou. Diferente do ChatGPT, que na primeira pergunta ele já entendeu que eu estava falando sobre a história dele, me deu vários detalhes, várias curiosidades, e o objetivo inicial dessa inteligência artificial. Então, eu achei o ChatGPT mais inteligente nessa pergunta, porque ele conseguiu entender de primeira, e eu achei o jeito que ele falou também mais humanizado. Parece que ele tá falando, se dirigindo a ti, diferente da Perplexity, que parece mais uma inteligência artificial, um robô mesmo. E bom, para finalizar o nosso trabalho, a gente fez a quinta pergunta, que era sobre a criação de imagens.
A gente sabe que a criação de imagens é um recurso que está se evoluindo muito a cada ano. Comparando vídeos do ano passado com agora, é uma evolução muito grande. Várias pessoas não conseguem diferenciar qual é o verdadeiro ou não. Então, é um tópico muito importante a criação de imagens. E a gente pediu indicações para as duas inteligências artificiais sobre a criação de imagens, plataformas que façam imagens. E elas listaram, a Perplexity listou 3 e o ChatGPT listou 5, onde as duas primeiras são unânimes, são a DALL-E e a Midjourney, são as duas primeiras. Porém, o ChatGPT acabou recomendando em terceiro, quarto e quinto lugar, terceiro e quarto, desculpa, respectivamente, Stable Diffusion e Artrebeeder, que são outras inteligências artificiais que produzem imagem. E o Perplexity acabou citando a Leonardo AI. Cada um colocou um texto abaixo, caracterizando a inteligência artificial que citou, e eu achei isso bem interessante, porque tu pode se direcionar para qual tipo de imagem que tu pode criar. E isso ajuda muito na função que tu quer fazer com a imagem. A história das IAs, das inteligências artificiais, começou com um conceito filosófico e evoluiu para uma disciplina de pesquisa científica ao longo do tempo. O termo inteligência artificial foi cunhado em 1956 pelo cientista da computação John McCarthy durante a famosa conferência de Dartmouth, que é amplamente considerado o ponto de partida formal da IA como um campo de estudo. Mas a ideia de máquinas que poderiam pensar ou imitar o comportamento humano remonta a muito antes disso, até mitos antigos e as especulações filosóficas de pesquisadores como Aristóteles e René Descartes. Os primeiros desenvolvimentos de IA no século XX focaram em sistemas baseados em regras e lógicas formais, como o teorema da lógica de George Boole e os autônomos finitos. A partir de meados do século XX, com o desenvolvimento da computação digital, cientistas como Alan Turing começaram a explorar a possibilidade de máquinas pensarem. O teste de Turing, proposto por ele em 1950, tornou-se um critério filosófico para determinar se uma máquina poderia exibir comportamento inteligente indistinguível do humano. Na época de 1960 e de 1970, houve um progresso com a criação de algoritmos que poderiam resolver o problema lógico e jogos simples, como General Problems Solver, e programas que jogavam xadrez. No entanto, muitas dessas tentativas iniciais enfrentaram dificuldades porque as máquinas não tinham a capacidade de aprender ou de se adaptar. E os problemas do mundo real eram muito mais complexos do que o do sistema de regras programadas poderiam lidar. A história da inteligência artificial remonta a várias décadas, com a sua raiz se estendendo até a antiguidade, onde mitos e lendas já imaginaram seres artificiais. No entanto, o campo, como o conhecemos hoje, começou a se formar na década de 1950. A máquina de Turing, 1936, Alan Turing, um matemático britânico, desenvolveu a máquina de Turing, um conceito fundamental que estabeleceu as bases da computação moderna. Essa máquina era capaz de executar processos cognitivos através de logaritmos, permitindo que tarefas complexas fossem realizadas. Conferência de Dartmouth, em 1956,
O termo inteligência artificial foi cunhado por John McCarthy durante uma conferência em Dartmouth, onde um grupo de cientistas se reuniu para discutir a criação da máquina que poderiam simular a inteligência humana. Essa conferência é frequentemente considerada o marco inicial do campo da IA. Limites da criação de imagem. Seguem princípios éticos, respeitando direitos autorais e garantindo que o conteúdo gerado seja adequado e seguro. Temas como ensino médio, Brasil e vestibular. Eu lidaria com esses temas de maneira respeitosa, refletindo a cultura e a experiência da adolescência e sempre levando em conta a importância educacional. Temas polêmicos. Trato como neutralidade, fornecendo informações baseadas em fatos e de forma sensível, garantindo que as discussões sejam construtivas e respeitosas. Primeiro limite na criação de imagem, capacidade técnica. A geração de imagem depende da clareza dos prompts e pode ter limitações em estilo ou temas específicos. Ética. É importante evitar a criação de imagens ofensivas, discriminatórias ou que provam desinformação. Abordagem sobre o ensino médio, Brasil, vestibular e adolescência. Contextualizando, as imagens devem refletir o ambiente educacional brasileiro, representando estudantes em situações de estudo e preparação para o vestibular. Representação positiva é essencial promover experiências inclusivas e diversificadas da adolescência. Lidar com temas polêmicos, sensibilidade. Ao abordar temas controversos, é importante ser respeitoso e sensível ao contexto cultural, evitando polarização. Informação baseada em fatos. As imagens devem ser acompanhadas por informações precisas para evitar a programação de desinformação ou estereótipos.